essa é uma sequência de aulas que a gente está dando, então, semana passada a gente falou desmistificando um pouco as lentes premium, né? Então, perdendo um pouco o medo dessas lentes, vamos falar de alta tecnologia. E hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto que voltou a ser a moda, né? Então, a monovisão já é uma técnica que já é feita já há algum tempo, com lente de contato, lente intraocular esférica, mas que ela voltou meio na moda, vamos falar assim, com essas lentes monofocais plus, né? Então, essa é uma aula que eu dei ano passado na Argentina, e eu trouxe ela porque eu acho que é um assunto que está bem na moda, e às vezes indicar monovisão não é uma coisa tão simples como parece, você colocar um olho plano, outro olho negativo e pronto, está pronto, e todo o paciente fica bem, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos detalhes dessa técnica, né? Então, essas lentes enhanced, né, que eles chamam da monofocal plus, ela teria uma menor incidência de fenômenos ópticos, né? Então, como os halos e glare, né? Então, isso quando programado ela para ficar com o plano, né? Ficado ali perto do plano, então elas teriam menos do que as lentes difrativas. Então, a gente ainda tem algumas lentes, vamos falar de foco estendido com os anéis, né? E essas lentes acabam dando algum efeito visual para o paciente, algum fenômeno visual, e isso pode trazer queixa para o paciente, né? Então, já existem essas lentes desde 2020, né? Isso aqui depois a gente vai disponibilizar. E aqui, o que começou a se fazer uma mini monovisão, né? Como uma alternativa para as lentes difrativas, para tratar a presbiopia, dar uma visão para o paciente ter uma liberdade visual. Eu gosto sempre de falar em liberdade visual, não gosto de falar assim, se livrar do óculos, porque às vezes isso a gente não consegue o tempo todo, o paciente fica livre o tempo todo do óculos, mas consegue uma liberdade visual. E eu lembro de uma aula que eu assisti do Kleber Godinho, quando ele falava de monovisão, que ele fala, traz uma visão social para o paciente. Quando ele falava em lente de contato e monovisão, ele falava que a monovisão traz uma visão social. O que é visão social? Ele consegue usar, às vezes, o computador, consegue ler um cardápio no restaurante, ir numa festa, hoje usar o celular, né? Então, isso trazia esse benefício dessa mini monovisão, e esse trabalho fala de alguns modelos de lente. Então, aqui ele usou a Enhance, da Johnson & Johnson, não tem interesse nenhum nessas marcas, a Isopur, da BVI, que já temos aqui no Brasil também, e a Ray-Ban, a MV da Rainer, que embora eu acho que a MV seja um pouquinho mais EDOF que essas outras duas, tá? Então, ela dá um pouquinho mais de visão de média distância do que a Isopur ou do que a Enhance, né? E esse trabalho mostrou essa melhora de correção para presbiopia com essas lentes. E aqui eu já vou abrir um pouquinho, falar um pouco que isso pode trazer no nosso dia a dia um ticket maior, um paciente pagando um pouquinho menos, então a gente poderia ter algum benefício disso, claro, trazer liberdade para o paciente, qualidade visual, isso sempre é importante. A gente pode falar também um pouquinho de melhorar o nosso ticket, melhorar o nosso ganho de um paciente que às vezes não pode pôr uma lente trifocal, que hoje, dependendo de uma lente trifocal, dependendo do centro que você está, às vezes pode ficar caro, dependendo do seu perfil de paciente. Então, com essas lentes monofocais plus, vamos chamá-las assim, você poderia dar uma liberdade para o paciente, claro, sempre avisando, olha, vai ter algumas situações que vai precisar do óculos, mas com um ticket mais baixo, né? Então, isso poderia ser planejado, né? Aqui é a Isopur, falando um pouquinho do modelo, como que ela funciona. Então, ela tem essa condição de ter uma aberração negativa, né? Então, ela tem essa região central aí, que daria um pouquinho dessa visão de média distância, e tem essa questão que eles falam nessa questão de não ter um astigmatismo maior do que um. Eu não sei se aqui no Brasil já tem disponibilidade dela tórica, a vez que eu usei ela simples mesmo, sem ser tórica, e eles falam para não ter uma córnea com um astigmatismo negativo, uma aberração negativa, né? Então, por exemplo, no ceratocone,
paciente que fez uma presby-LASIK, um LASIK hipermetrópico, esse paciente às vezes pode não se beneficiar desse tipo de lente, né? Aqui a Ehance, é claro que hoje está se falando muito na Plurici, mas a Ehance veio também, trouxe bastante benefício, trouxe bastante inovação, vamos falar assim, né? E ela tem ela combina uma aberração esférica negativa com um aumento de curvatura central, né? Então, aí acaba dando um foco, não sei se vocês conseguem ver, me acerta um foco um pouquinho mais estendido aqui nessa região, na visão de perto, né? E o que a indústria nos fala? Então, aqui eu trouxe um folheto da Rainer. Então, o que eles falam para a gente programar? Aqui sai um pouco pixada a imagem, porque eu acabei pegando a foto do folheto mesmo. Mas o que eles falam aqui? Então, o target no olho dominante, então ele sempre para deixar perto do plano, aqui no olho dominante, e no não dominante, o que você pretende dar para o seu paciente de visão? Então, por exemplo, quando você deixa um olho plano, o outro olho menos meio, você daria uma visão de distância de 57 centímetros. Claro que isso aí depende do perfil do paciente, tamanho do braço, como que ele usa, uma série de coisas que a gente, às vezes, vai sentindo fazendo esse tipo de programação. Quando você deixa um olho plano e o outro menos 0,75, você daria uma distância de 50 centímetros de visão, né? E quando você deixa um olho plano e um olho negativo de 1, você daria aí 44 centímetros de distância, né? Então, daria uma visão mais perto, o paciente conseguiria ler alguns detalhes que sem o óculos aí. E um cuidado que a gente tem que ter na programação da monovisão. Então, programar monovisão, como eu falei, não é uma coisa tão simples que você simplesmente falar um olho perto de plano, outro olho negativo e pronto, né? Então, uma pequena monovisão pode dar essa visão de perto, mas a gente tem que tomar o cuidado o quê? Então, aqui eu trago um artigo de um jornal, isso aqui é sobre monovisão, mas em lente de contato, de um acidente que teve de avião, e onde o piloto usava lente de contato fazendo uma monovisão, né? Então, depois desse acidente, nos anos 90, nos Estados Unidos, foi proibido, a Associação Americana de Aviação proibiu dos pilotos fazerem monovisão com lente de contato, né? Então, por quê? Porque a gente vai ver que pode perder um pouco de visão estereoscópica, né? Então, uma coisa que a gente tem que ver é a questão do olho dominante, né? Então, analisar sempre o olho dominante, isso pode ajudar bastante quando você vai programar essa monovisão, deixar esse olho dominante, às vezes até perguntar, eu sou uma pessoa que de vez em quando atendo policiais, e aí eu pergunto qual que é o olho da mira, isso também pode ajudar, né? Então, existe variação de dominância entre a população, e isso pode diferenciar com a dominância quando você testa ela de longe e de perto. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? E descobriu essa revisão, vamos falar assim, que saiu numa literatura, ela fala que mais de 50% das pessoas são fortemente dominantes. Então, as pessoas têm preferência por um olho, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu fecho um olho, fecho o outro, eu não lembro qual que é o direito que eu faço, mas existem testes que a gente faz no consultório e consegue ver. Tem pessoas que são equidominantes, né? Então, qualquer olho pode usar como dominantes. E aqui o teste que a gente fala. Existe uma relação do olho dominante com lateralidade. Então, por exemplo, se a pessoa por exemplo, destra, existe uma chance maior dela ser o olho dominante dela, ser o olho direito. Existe isso, não é uma regra, mas é uma coisa que você pode levar em conta, às vezes até deixar anotado no prontuário do paciente. Paciente destro, paciente canhoto, dirige, não dirige, isso tudo é importante, né? E esse teste que a gente faz, pode fazer com a própria mão do paciente, como forma um triângulo, ou a gente enrola um papel, às vezes isso é muito comum, enrola um papel, faz um tubinho do papel, e aí pede para o paciente olhar uma letra ali longe. Você pode fazer isso para longe e para perto, como a gente viu que pode ter essa variação. E essa aqui, existe esse trabalho aqui mostrando em relação à monovisão convencional. Convencional é o quê? O olho dominante perto de plano para longe e o olho não dominante bom mais para perto.
A cruzada é que você faria o inverso. Então, seu olho dominante ficaria melhor para perto e seu olho não dominante melhor para longe, né? Os resultados clínicos desse trabalho mostrou que não foram significantes, apesar de, às vezes, a gente ver no consultório alguma queixa podendo ter relação com essa questão de dominância, né? Aqui eu levantei só por algum risco que a gente pode trazer quando a gente está induzindo uma diferença de grau, uma anisometropia, a gente pode induzir uma questão de diplopia nos pacientes operados de catarata. Esse aqui é um artigo que traz essa relação. Então, mostrou que em 150 pacientes, as queixas de diplopia no pós-operatório, aqui mostra que 34%, 3% tiveram uma diplopia, e desses pacientes, 34% eram por ter descompensado o estrabismo pré-existente. Então, esse é um cuidado que a gente já começa a ter aí, porque quando a gente induz uma anisometropia, uma aniseconia, pode piorar um estrabismo pré-existente, e que às vezes na consulta a gente começa a prestar atenção em algumas outras coisas e pode deixar passar. Restrição ou paresia muscular extrínseca, refrativo, que é um outro sinal de alerta. Então, o primeiro e o terceiro caso são bem relacionados a isso, a anisometropia que a gente induz na monovisão. O início simultâneo com doenças sistêmicas, aí não importa para a gente, né? Mas, assim, são sinais que a gente tem que tomar cuidado. E diplopia monocular, que também não tem muita relação. Mas, olha, descompensar estrabismo e refrativo chamam bastante atenção, né? Então, uma coisa que a gente pode ver é essa questão sobre a visão binocular. A gente pode fazer um simples cover e uncover no consultório, isso, vamos falar, um oftalmologista básico tem que saber fazer um cover e uncover. Eu acho que seria interessante, como na cirurgia refrativa é feita essa análise, eu acho que nessa cirurgia também tem que ser feita a análise, como a gente falou semana passada, no pré-operatório do paciente de uma faco refrativa, tem que ser feito, tem que ser analisado o cover, uncover, você analisar de forma mesmo que grosseira, falar, Marcelo, eu não sei direito fazer o cover, uncover, analisar a musculatura extrínseca do olho, mas se você fizer, às vezes, de forma até grosseira ali, o cover, uncover, você, às vezes, consegue diagnosticar algum detalhe, e a lente estriada de Pagolini, que parece que é uma matéria só, aquela coisa que a gente vê na prova do CBO, mas que, por exemplo, eu usei na minha tese de doutorado, daqui a pouco vou falar um pouquinho dela, e a gente consegue ver muitos detalhes aí de microtropia, de alguns detalhes até de alteração de fusão aí, que, por exemplo, poderia contraindicar uma monovisão, né? Então, a lente é uma lente estriada, você joga uma luz na direção da lente, tampa um olho, tampa o outro, o paciente vai ver quando cruza os dois olhos, quando cruza a linha que é formada, né? E ele vai falar se está cruzando ou não, se está faltando pedaço ou não, né? Então, isso tudo para a gente diagnosticar tanto uma microtropia, menor de 5 graus, como uma alteração de fusão aí, né? Da questão da musculatura extrínseca que a gente pode começar fazendo uma monovisão. Aqui, a anisometropia versus estereopsia, então isso é uma outra coisa, lembrando aquela história do avião, então a gente pode perder um pouco da visão estereoscópica quando a gente induz uma anisometropia e induz uma aniseiconia, né? Então aqui, esse é o meu trabalho, que eu fiz junto com o meu professor, o meu orientador da pós-graduação, o professor Milton Ruiz, e a gente viu que a contribuição conjunta do comprimento axial junto da anisometropia pode influenciar 70% na estereopsia. Então, quando a gente está induzindo um grau, principalmente que a gente viu no nosso trabalho aqui, que era maior que 1,5, a gente já começa a trazer algum risco de perder alguma estereopsia, né? Isso você consegue testar antes, dependendo do grau da catarata, né? Então, se o paciente tem uma catarata muito avançada, a gente não consegue avaliar a estereopsia, mas numa catarata mais leve, vamos chamar assim, você consegue ainda avaliar a questão da estereopsia fazendo um teste simples no consultório também. Uma coisa que a gente perde na visão binocular, na anisometropia, quando a gente induz a monovisão, é a visão binocular e a soma. Então, a gente sabe que existe uma soma quando a gente faz o exame de refração, examina um olho, examina o outro, e quando junta os dois a gente ganha até uma linha, né, de visão.
Então, a gente pode perder essa visão binocular. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente induz uma anisometropia, talvez ele não vai ficar 20-20 com os dois olhos, né? Então, a gente perde um pouco da soma. Então, aqui, por exemplo, um exemplo, o paciente, num olho, ele é 20-25, no outro olho, ele é 20-25, com os dois olhos, ele é 20-20, né? Então, isso é bem comum a gente ver na nossa consulta, no nosso dia a dia de refração até, mas que, na monovisão, a gente, às vezes, perde um pouco essa soma, e isso pode, às vezes, gerar algum desconforto dependendo do grau de exigência desse paciente, o que ele quer depois da cirurgia. Ou a gente pode falar para ele, olha, a gente vai induzir essa diferença pequena de um olho para o outro, e para dirigir à noite, para assistir um filme com legenda, para ir assistir um teatro, um show, um filme no cinema, que vai ter menos contraste, pode ser que um óculos para longe te traga conforto, né? Para a gente ganhar um pouco essa soma e diminuir um pouco esse desconforto que o paciente pode ter com a monovisão, principalmente na questão da visão de longe, aí que ele pode sentir um pouco de desconforto aí em algumas situações. A gente não pode se enganar, por exemplo, quando a gente fala que a gente, fazendo uma monovisão, a gente vai estar livre de halos e glera. Por quê? Quando a gente induz uma aberração esférica, também a gente pode induzir um halos e glera. Claro que ele provavelmente vai ser menor, talvez, do que uma lente difrativa, mas ele vai ter algum grau de halos e glare, e isso ele pode também se queixar. É a mesma situação que eu falei agora há pouco. Talvez ele, à noite, para dirigir, pode se queixar um pouco com as luzes do carro, lá, para assistir um filme com legenda à noite, menos luz. Então, nessas situações, acho que pode ser que um óculos para longe pode trazer mais conforto e diminuir, às vezes, esse halo e glare que a aberração esférica pode trazer para um paciente que a gente programa para monovisão. Aqui eu trouxe alguns exemplos de casos que eu fiz na minha rotina e que tiveram um bom resultado. Então, paciente do sexo feminino, ela veio com uma catarata, mas ela queria aproveitar, como eu operei o filho dela de cirurgia refrativa, ela queria também fazer a mesma cirurgia que o filho fez. Só que aí eu falei, olha, como você já tem algum grau de catarata, uma miopia, eu sugiro que talvez uma lente dentro do olho seja melhor para você. E aí foi o que a gente acabou fazendo, só que ela tinha um pouco, até pelo pentacam, ela tinha um astigmatismo levemente irregular, então eu sugeri de fazer esse tipo de monovisão. A paciente, como eu falei, a gente perde um pouquinho da visão binocular, um pouquinho da soma, vamos falar assim, né? Então, ela ficou 20-25 com os dois olhos, e um J2. Então, ela falou, olha, doutor, esse é o grau residual dela, então aqui ficou 0,25 com meio grau de astigmatismo, e um outro olho não dominante com meio grau de astigmatismo, e ela falou, olha, estou fazendo praticamente tudo sem óculos, doutor. Então, ela estava bem feliz com esse resultado. Como eu falei, talvez a gente não vai chegar naquele 20-20, mas esse aqui é o 20 happy, né, que o pessoal fala, é 20 feliz, né? Esse segundo olho vem para avaliar a catarata, e aqui é um paciente que a gente estava programando uma cirurgia. Eu já tinha falado sobre lentes difrativas, trifocais, e o filho engenheiro veio e me falou dessa forma. Eu estou repetindo aqui porque foi o jeito que ele falou. Eu não quero colocar essa lente no meu pai, doutor, porque eu sei que uma tia minha colocou e eu sei que ela diminui o contraste. Ele é engenheiro e falou assim, não, você tem toda a razão, diminui mesmo o contraste. Então, eu acabei implantando uma lente Irence nele, e assim, eu não falei nada sobre a visão de perto para ele. Eu só falei que a gente colocou uma lente Irence, que é uma lente de boa qualidade, e depois que nós operamos, ele ficou com esse residual, menos 0,75, menos 0,25, ele falou, Marcelo, aquele óculos que a gente fez, a gente prescreveu um óculos depois da cirurgia, ele falou, eu vou te falar que fica mais pendurado do que eu uso, porque eu passo boa parte do dia no computador, e para mim no computador e para dirigir, assim, está muito confortável, quase eu não tenho usado óculos. Ele gosta de jogar tênis também, fim de semana, então ele falou, quase aquele óculos que a gente mandou fazer, ele fez um óculos multifocal, depois ele falou, quase não tenho usado. Às vezes esqueço ele pendurado assim na roupa,
Mas essa é uma situação que o filho não queria usar uma trifocal, por exemplo, e não era por uma questão financeira, era uma questão de física mesmo, né? Aqui um último caso, um paciente que sempre usou lente de contato monovisão, já estava acostumada, né? Então ela já. E aí acabei implantando uma MV. Uma MV eu acho que ela é mais foco estendido do que talvez uma Monoplus. E ela também ficou bastante satisfeita, porque já estava acostumada com a monovisão e ela teve uma boa liberdade, ela ficou bastante satisfeita com essa visão dela. Como eu falei, talvez a gente não vai chegar ao 20/20, que às vezes a gente tanto almeja, né, sem correção. E pode ser até que se a gente isolar um olho do outro, o olho pode até estar 20/20 no olho direito, mas quando a gente soma um olho ao outro, às vezes piora um pouquinho essa qualidade, mas o paciente satisfeito. Claro que isso depende muito de conversa, conhecer seu paciente, né? E às vezes até explicar o que você está querendo. Olha, existem essas lentes, podem dar uma liberdade para você em algumas situações, você ir numa festa, num jantar, num evento social, no seu trabalho, claro, dependendo do trabalho da pessoa, né? Então, e que custe menos, claro, que a gente sempre fala em ancoragem quando a gente vai falar de vendas, né? Então, talvez correção de presbiopia e o paciente com indicação boa, focar mesmo na trifocal, por exemplo, ou numa bifocal, talvez. Mas o paciente fala, doutor, não tem condições, você pode, às vezes, descer um degrauzinho e indicar uma monofocal plus, dando aí numa lente monofocal, induzindo uma visão aí, né? Uma baixa diferença pequena, né? Então, o paciente vai ficar bastante satisfeito. Quero agradecer a todos. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu fico aberto a perguntas. Como a refração após o implante da monofocal plus? Você está perguntando como que eu faço a refração ou o que esperar da refração? Às vezes tem que tomar algum cuidado. Por quê? Porque às vezes no autorrefrator, alguma dessas lentes podem dar um grau mais negativo do que o programado. Então, o que às vezes eu sugiro? Até, por exemplo, vou dar um exemplo do Medoff da Rainer MV. Então, às vezes, quando você bate um autorrefrator, às vezes até te assusta. Você vai ver lá uma lente que você programou para ficar -0,5, vai vir com um resultado -1. Aí você fala, puxa, ficou pior do que eu esperava. E aí, quando você afina a refração, faz a refração subjetiva, às vezes você pode até começar com um plano e aumentar para meio, ou você começar com meio e ver como que ele fica com esse meio, né? Uma coisa que eu faço, às vezes, no paciente que já operou os dois olhos, às vezes eu meço os dois olhos juntos, de repente, sem grau nenhum, só com o oclusor mesmo, você pode fazer, mas às vezes testo os dois olhos juntos, depois tanto longe como perto. E se o paciente às vezes ainda está com alguma queixa ou eu quero refinar mais, aí eu vou para o Greens e aí eu examino um olho por vez, tendo esse cuidado, porque às vezes essas lentes podem mostrar um grau de indução de miopia maior do que realmente estão programados, que foi, né? Então, isso é uma coisa que às vezes tem que tomar esse cuidado. Então, como eu pode fazer? Então, Marcelo, eu já sei que o meu autorrefrator dá um grau mais negativo do que realmente é. Então, você já vai diminuir o grau que você vai colocar lá. Ou você pode fazer como eu falei, você coloca o plano lá, 0,0, e aí você vai, às vezes, subindo. E agora, melhorou ali? Ah, melhorou, doutor. E aí você vai de meio para 0,75, 0,75 para 1 e ver o que você programou. Algumas pessoas fazem o que eu opero e adição. Adição, normalmente, esse pessoal, às vezes, com uma adição, claro, depende de cada função. Uma pessoa, por exemplo, que é uma professora de piano, que vai ter uma distância, sei lá, de um braço do piano até a partitura, então você vai calcular uma adição, sei lá, de 1,5, talvez. Uma pessoa que mexe com detalhe um pouco maior, talvez você possa ter uma adição maior, né? Mas, às vezes, com 1,5 nessas lentes EDOF ou monofocais plus, às vezes vai muito bem, né? Então, às vezes, resolve bastante coisa. A pessoa mexe com artesanato, costura,
a linha escura, o tecido escuro é mais difícil, talvez pode ser que seja necessário uma adição um pouquinho maior. Não vai ser igual uma adição como era antes, né, 2,5, 2,75, 3, né? Talvez seja até menos, né? Então, isso é uma coisa que é um outro detalhe que eu acabo fazendo também. Uma coisa que às vezes eu vejo, puxando um pouquinho para outra aula e também trazendo para essa, tentar programar o segundo olho, às vezes, o mais breve possível. Claro, tem questão burocrática do convênio autorizar, tem a questão do paciente pagar. Então, são coisas que às vezes não dependem da nossa vontade. Mas eu já, como os outros colegas que estão aí também já devem ter pego, às vezes, quando você faz uma lente, seja trifocal, seja monofocal plus, você opera só um olho, às vezes gera insatisfação. Não é incomum o paciente falar, doutor, eu estava esperando mais dessa cirurgia, eu estava esperando mais dessa lente. E quando você põe um segundo olho, opera o segundo olho, aí ele fica realmente satisfeito. Eu tive um caso, assim, recente de uma MV, ele sabia tudo, que ia ter que usar um óculos para alguma situação, para perto, tudo isso. Ele operou o primeiro olho, ele ficava indo e voltando. Ai, doutor, isso aqui vai melhorar? Nossa, esperava mais. Aí até o momento que eu falei, olha, só vai melhorar quando operar o segundo olho, porque os dois olhos trabalham juntos. Ele, acho que acabou tomando coragem, e operou o segundo olho. E aí, no segundo olho, ele falou, doutor, agora eu estou realmente satisfeito, porque eu estava achando que com um olho só não estava aquém do que eu esperava. E com os dois olhos juntos, os dois trabalhando juntos, melhorou mais, né? Esse é um detalhe aí. Tem a questão, né, desses pacientes, até os pacientes que, agora a indústria começou a focar um pouco nesse assunto. Então, pacientes que contraindicam uma lente difrativa seriam pacientes para monofocal plus ou para EDOF, né? Eu acho que até para EDOF existe indicação em pacientes com olho bom também, né? Às vezes o paciente não quer ter aquele halo eclair, quer ter qualidade de visão, sempre enxergou com qualidade, então às vezes você induzir o halo eclair pode trazer algum desconforto. Ou tem paciente que realmente usa a visão, fala, doutor, eu fico o dia inteiro no computador. Eu dirijo e fico o dia inteiro no computador. Então, às vezes um paciente desse vai bem com uma EDOF planejada para plano, planejada para ali, 0, 0, vou falar, ou né, o primeiro negativo, talvez. Mas aí ele realmente fica satisfeito e fala, doutor, no computador estou bem, o celular eu afasto um pouquinho, aumento o tamanho da letra e fica bem. É como a gente está falando aí, Raul. Então, dependendo, eu tive um caso, por exemplo, de uma paciente recente, ela veio, doutor, tentei lente de contato multifocal, não consegui, e aí a médica falou sobre colocar lente, aí a programação, só que ela tinha um olho seco, importante, e uma suspeita de glaucoma. Acabei indicando uma monofocal para ela, fiz uma micromonovisão e ficou bem. Mas nos casos de glaucoma, vai ter menos perda com halos e glare, com a lente difrativa, vai menos perda de contraste, desculpa, eu estava tentando procurar menos perda de contraste, então não vai afetar, por exemplo, o paciente fazer um exame amanhã depois, e o paciente que já tem alguma perda de campo visual, também ele não vai ter tanta perda. Talvez, se o paciente já tem alguma perda de campo, eu talvez pensaria alguma coisa do tipo deixar o mínimo possível de anisometropia, mínimo possível, então chutando no máximo ali, meio grau ali, 0,75 no máximo, porque eu acho que ele vai sentir bastante conforto e o Milton Jorge fala bastante, fala assim, se necessário, você vai precisar de um óculos de descanso. Aí o óculos de descanso cabe aí, pode ser um óculos de leitura para, eu gosto de ler à noite, doutor, então eu gosto de ler com menos luz, na cama, com abajur, então para essas horas o óculos de 1,5 aí que a gente estava falando vai ajudar bastante. Mas é uma boa indicação. Olha, o alvo negativo máximo para esses casos de monovisão, eu sugiro aí não passar muito de 1, eu acho, porque senão, a não ser que você está trabalhando, vamos falar aqui, Paulo,
eu faço, isso aí, às vezes conversando com um colega, Marcelo, eu faço monovisão até com as lentes do convênio. Então, lentes do convênio, quem fala, aquela esférica mais simples, né? E aí vai e programa uma monovisão. Talvez nessas lentes que não tem um pouquinho de visão de perto, vamos falar assim, de meia distância, talvez você tenha que induzir um pouco mais para ficar uma monovisão melhor, né? Então, sei lá, você pode induzir 1 grau e meio, mas assim, eu tenho um pouco de receio de induzir um pouco mais que isso e o paciente começar a ficar insatisfeito. Eu já vi paciente, a minha tese foi análise de anisometropia após cirurgia de catarata, e assim, a gente vê bastante paciente insatisfeito, com bastante queixa, né? Então, eu não induziria, eu pessoalmente hoje não induziria muito mais do que a não ser que teve um erro biométrico. Você acabou fazendo uma biometria ultrassônica, programou para isso, aquilo, e acabou ficando mais do que aquilo, né? Porque se começar a induzir muito, às vezes pode, eu acho, gerar muita queixa para longe, né? Então, dependendo da atividade do paciente, tem que sentir, né? Se uma senhora que fica em casa, não dirige, não vai sentir muito, a visão de longe, passa aquela visão de longe, a TV que fica a 2, 3 metros do sofá, então, talvez não vai queixar muito, você poderia até induzir 1,25 graus, 1,5 graus, talvez não vai ficar tão ruim, mas hoje eu acho que eu tenho para não passar de 1 grau, né? Então, eu acho que é mais seguro. Obrigado, Paulo. Obrigado por ter nos presenteado aí. Semana que vem tem mais, a gente vai falando no grupo. Agradecer novamente a presença de todos. Se alguém mais tiver pergunta, eu fico à disposição. Se tiver vergonha de perguntar, quiser mandar depois no meu pessoal, tem o meu nome lá, meu telefone está lá naquele grupo também. Tem meu Instagram também. Obrigado, Raul. Então, eu fico sempre à disposição, sempre que eu possível. Daqui 2 semanas, daqui 20 dias, eu acho mais ou menos, vai ter o CBO também. Eu fico à disposição para a gente se conversar lá, conhecer ao vivo, tomar um café, né? Agradecer de novo, a presença do professor Agenor. A professora Agenor operou minhas irmãs de miopia e aqueles oftalmologistas completos que hoje está faltando, né? Então, fiquei muito honrado de estar o professor Agenor. Maravilha. Obrigado novamente a todos. Depois a gente manda no grupo e disponibiliza lá, eu disponibilizo tanto a aula quanto, acho que o vídeo também a gente está disponibilizando, né? Isso. Então aí fica à disposição lá. Maravilha, brigadão novamente.